voltando no item C. No final do dia 14, após a água ser retirada, que fração do reservatório ficou preenchida com água? Então, eu tinha 7 nonos e foi retirado 3 nonos. Então, eu tenho que resolver essa subtração. Se o denominador é o mesmo, eu vou manter o denominador e vou resolver 7 menos 3, ou seja, ficaram 4 nonos do reservatório com água, certo? Continuando o exercício 2. Que número devemos adicionar à fração 2/5 para obter como soma a fração 3/7? Então, eu quero saber que número que eu somo com 2/5 que me resulta 3/7, ou seja, eu tenho que fazer a operação inversa. Eu tenho que resolver 3/7 menos os 2/5. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MMC. MMC entre 5 e 7. Como tanto 5 quanto 7 são primos, o MMC é a multiplicação entre eles. Então, o MMC será 35. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Ou seja, 15 menos 14, 1/35. Portanto, se eu somar 1/35 com 2/5, eu vou encontrar como resultado o 3/7. O mesmo acontece no exercício 3. A fração 1/3 foi subtraída de certo número, obtendo-se como diferença a fração 1/5. Que número é esse? Ou seja, eu fiz uma subtração e encontrei como resposta 1/5. Para eu saber quem é esse número que eu fiz na subtração, eu tenho que fazer a operação inversa, que é a adição. Ou seja, eu tenho que resolver 1/5 mais 1/3. De novo, os denominadores são diferentes e o 3 e o 5 são números primos. Portanto, o MMC é a multiplicação entre eles, que é 15. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 3 mais 5, 8, e mantenho o denominador. Portanto, a fração procurada é 8/15. Exercício 4. Uma cozinheira faz várias receitas deliciosas de tortas e pães. Ela usou meio saco de farinha em uma receita. Depois, em uma segunda receita, precisou usar uma quantidade correspondente a 1/3 da quantidade que havia inicialmente no saco. Então, após essas duas quantidades retiradas, a fração do total de farinha inicial que ainda havia no saco é, ou seja, eu tenho um saco de farinha, eu tirei metade, depois eu tirei 1/3 da quantidade inicial e eu quero saber quanto sobrou lá dentro. Para eu saber quanto sobrou lá dentro, eu tenho que fazer o meu saco total menos o que eu tirei. Então, primeiro eu preciso descobrir quanto eu tirei. Eu tirei meio mais 1/3. Então, eu tenho que saber qual é esse resultado, que é a quantidade de farinha que eu tirei de dentro do saco. Os denominadores são diferentes e são números primos. Então, o MMC é a multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu usei 5/6 da farinha, só que a pergunta foi quanto sobrou.
Então, se eu dividir o meu saco em 6 partes, significa que eu usei 5 partes. Se eu usei 5 partes, quanto de farinha que sobrou no meu saco? Sobrou 1/6. Não era para eu ter pintado aqui, vou pintar de outra corzinha. Sobrou 1/6. Eu usei 5, 1, 2, 3, 4, 5 e sobrou 1/6.